Olá, que tal? Nessa aula vamos falar sobre artigos. Os artigos são aquelas palavrinhas que sempre aparecem na frente dos substantivos e elas ajudam a dar sentido às frases. Então já baixa o PDF e acompanhe a explicação comigo. Os artigos possuem dois tipos: os artigos determinados e os indeterminados. Primeiramente, os determinados servem para falar de alguma coisa em específico, uma coisa que sabemos exatamente do que se trata. Lá e las, para coisas femininas, el e los para coisas masculinas. Então, por exemplo, quando eu falo la mujer ou las mujeres, eu estou me referindo a uma mulher em específico. Por exemplo, la mujer de camisa roja está triste. Eu estou falando de uma mulher em específico. Mesmo que eu não saiba o nome dela, eu estou falando de uma mulher em específico, que é aquela que está de camisa roja, de camisa vermelha. Da mesma forma, funciona para masculino. El hombre e los hombres. Eu estou falando de um homem em específico. El hombre de la casa de al lado está cantando. Eu estou falando de um homem em específico, que no caso é o homem que mora na casa do lado. Eu estou especificando que homem é esse, mesmo que eu não utilize o nome dele. Eu sei que homem em específico eu estou falando. Mas também existem os artigos indeterminados, que se usam para falar de uma maneira mais genérica. Aí sim, quando eu realmente não sei exatamente quem eu estou falando. Para palavras femininas eu tenho una e unas, e para palavras masculinas, un e unos. Por exemplo, una mujer está entrando en un coche. Neste caso, a gente não sabe quem é essa mulher, e também a gente não sabe que carro é esse, que modelo que é, a gente não sabe nada sobre essa mulher e sobre esse coche. Por isso que são artigos indeterminados, pois a gente não conhece exatamente do que a gente está falando. Da mesma forma que un hombre dejó este papel. Não estou sendo específico. Poderia ser qualquer homem. Eu não tenho nenhuma certeza em relação a isso. Por isso que são indeterminados, pois não conhecemos exatamente do que se trata. Então agora vamos ver alguns exemplos de uso. Ejemplo 1. Los ingenieros, los arquitectos, los albañiles y los electricistas trabajan construyendo casas. Ejemplo 2. Las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, los ricos y los pobres, los negros y los blancos. Todos son iguales e devemos respetar a las personas. E agora chegou a hora de pôr em prática o que você aprendeu com os exercícios dessa aula. Nessa atividade, você precisa escrever o artigo determinado que melhor se encaixa para cada palavra. Por exemplo, el professor. Neste caso, o artigo que melhor se encaixa é o el, pois é uma palavra masculina que está no singular. Então, usamos o artigo el. Actividade 2. Escribe o artículo indeterminado. Una, unos, unas. Nessa segunda atividade, você deve fazer a mesma coisa que a primeira. Escrever o artigo que melhor se encaixa, mas dessa vez você vai utilizar os artigos indeterminados. Una, unos, unas. Como no exemplo, enfermeiro. O artigo que melhor se encaixa é o porque estamos falando de uma palavra masculina no singular. Então, o artigo que melhor se encaixa é o Atividade 3. Escreva os artículos determinados. Nessa atividade, existem 4 fotos, cada uma delas de uma profissão diferente. Use o artigo determinado que melhor se encaixa para o nome de cada profissão. Essa foi a aula sobre artigos e eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui na aba de perguntas e respostas. Baixe o PDF, faça os exercícios e hasta luego!